Vamos lá, Roberto Guacelli, vou querer a sua opinião nesse próximo caso e você também que está comigo em casa. Está acontecendo uma festa de casamento, uma celebração, preste atenção. Esse casamento está celebrando a união de um casal e acabou em tragédia. Tudo estava correndo muito bem, as pessoas estavam ali se divertindo, clima de união, familiares, amigos, como manda uma festa de casamento. Só que no final dessa festa, Luiz Fernando, que é um comerciante de 32 anos, ele colocou a mão na barriga de uma moça, uma convidada da festa. Mas ele colocou a mão porque ela está grávida. E ele falou, poxa, muita saúde, que dê tudo certo. Ele deseja saúde para o bebê, para a mãe. E ele vai embora, ele está com a esposa. Este homem, Luiz Fernando, está com a mulher. A moça grávida está esperando o bebê e está acompanhada do Matheus. O marido dessa grávida não gosta nada do que vê. Ele falou, amigão, não encosta a mão na barriga de uma mulher grávida. Isso é falta de respeito. Você está pensando o quê? Eu vou te pegar lá fora. Sabe aquela coisa de escola? Mas dessa vez foi numa festa de casamento. E o cara tá indo embora. O marido da grávida, tomado pelo ciúme, tomado pela revolta, pela raiva, o Matheus chama vários parentes, pega um carro e vai atrás de Luiz Fernando e da esposa. Me dá as imagens do local onde tudo aconteceu. Olha lá, ó. É nessa área. Eles esperam o Luiz Fernando diminuir a velocidade e aí eles abordam o casal. Os homens espancam o Luiz Fernando. A esposa dele tenta proteger o marido e também acaba agredida. Não satisfeito, segundo a vítima, o Matheus ainda atropela os dois e quando foge, ainda atropela uma outra pessoa, olha só, que estava lá ajudando nas agressões. O Luiz Fernando não resiste aos ferimentos e morre. O rapaz pode ter errado, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão falar, Gotino, não se encosta na mão, na barriga de uma mulher grávida. Não, tem que perguntar antes, tem intimidade para isso? Eu sei de tudo isso, também concordo. Mas você transformar isso numa situação de crime, a esposa dele sobreviveu, ela vai falar, está se recuperando dos graves ferimentos. Por enquanto, Matheus, que não tinha carteira de habilitação, olha só, está preso por homicídio. A polícia aqui de São Paulo investiga o caso. Eu vou conversar agora com o Aguiar Júnior, o nosso repórter que foi até o local onde tudo aconteceu e vai trazer as primeiras informações para a gente. Por favor, então, Aguiar, conta para a gente essa história impressionante, o que aconteceu. Você. Ei, Gotino, boa tarde para você. Nós estamos exatamente no local do atropelamento. Este ponto, debaixo desta árvore aqui, numa avenida, dependendo do horário, bastante movimentada, que não tem câmeras de monitoramento. Do lado de lá é um terreno, é como se fosse um quintal gigantesco. Do outro lado, mato, é um loteamento. Foi exatamente neste ponto aqui que o Luiz Fernando foi atropelado e assassinado. Mas essa história começou bem antes, viu? O Luiz Fernando estava meio brigado com a esposa dele. Então, para reconciliar, ele resolveu sair com a companheira dele. Ele recebeu um convite para participar de uma festa de noivado. Ele foi com a esposa e com os 3 filhos. Nesta festa, teria havido uma discussão. E aí chegou a turma do Deixa Disso, separou, foi cada um para o canto. Por volta de 3 horas da madrugada, o Luiz Fernando decidiu voltar para casa. Só que como ele estava com os filhos, o pai dele decidiu levar as crianças porque ele queria ir para outro local com a esposa para aproveitar então aí essa reconciliação. Os dois estavam saindo desta festa, só que na saída o Luiz Fernando acabou colocando a mão na barriga de uma mulher grávida. Para desejar
felicidades e principalmente saúde para o bebê e para a mãe do bebê. Só que o Matheus, casado com esta mulher, teria visto esta atitude do Luiz Fernando e não gostou. Achou que foi um desrespeito. E aí começou novamente mais uma briga, a confusão reiniciou e aí envolveu amigos do Luiz Fernando, familiares do Luiz Fernando, familiares também do Matheus. Só que aí chegou novamente a turma do deixa disso, separou e cada um seguiu um caminho. Foi quando o Luiz Fernando, então, decidiu sair desta festa, aproveitando que os filhos tinham ido embora com o avô, e estava voltando também para casa, caminhando com a esposa dele. E aí, quando exatamente ele passava por este ponto aqui, o Matheus vinha atrás, o Matheus veio seguindo o Luiz Fernando. Foi exatamente aqui que o Luiz Fernando foi atropelado. Ele desceu do carro porque ele passou mal. Ele desceu para poder esperar um pouquinho, né, sentir um ar mais puro. A esposa dele estacionou, ele desceu. Quando ele desceu do carro e a esposa deu a volta no veículo para encontrar com o Luiz Fernando, os dois foram atropelados. O carro do Luiz Fernando também, que estava parado aqui, também foi atingido. O Matheus atropelou os dois, ainda teria descido do carro e agredido o Luiz Fernando diversas vezes. Só que os parentes do Matheus também teriam seguido, todos. Quando eles chegaram aqui, participaram também da confusão e é justamente isso agora que a Polícia Civil está investigando. Se além do Matheus, se os parentes do Matheus, o padrasto, a mãe, os irmãos dele também participaram dessa briga e ajudaram na agressão. Tudo isso agora faz parte de um inquérito policial. O Matheus foi preso em flagrante, prisão preventiva para ele. Ele continua na cadeia, ele foi encaminhado para um presídio depois de passar por uma audiência de custódia. O Luiz Fernando, infelizmente, ele morreu aqui mesmo no local. Quando os policiais militares chegaram para atender a ocorrência, o Luiz Fernando já não estava mais respirando por conta dos ferimentos. Ele ficou bastante ferido. Então, nesse exato momento, a família do Luiz Fernando espera que a polícia termine esse inquérito para poder saber se outras pessoas realmente participaram dessas agressões e se essas pessoas também serão processadas, também serão presas. Principalmente os irmãos do Matheus, que teriam participado então dessas agressões. O Luiz Fernando, infelizmente, acabou morrendo. A esposa dele está em casa, está acamada, não consegue sair, ainda não foi ouvida pela Polícia Civil. Deve prestar depoimento nos próximos dias, até para contar o que realmente aconteceu aqui, porque é a única testemunha do crime. Então, todas essas informações ainda estão sendo juntadas pela Polícia Civil. Tanto o carro do Matheus, que foi usado como arma de crime, como o carro do Luiz Fernando, que também acabou sendo atingido, os carros estão apreendidos. Ainda vão passar por perícia, viu, Gotino? Muito bem, Aguiar. Olha, o Luiz Fernando, 32 anos, comerciante, colocou a mão na barriga da moça. Talvez estavam ali conversando e com a esposa ao lado. Não foi com malícia, não foi com maldade. E ele deseja saúde para o bebê, para a mãe e vai embora com a esposa. Pelo menos essa é a versão contada pela mulher dele. O marido da grávida não gostou nada do que viu, chamou algumas pessoas da festa, pegou um carro, ele nem habilitação tem, pelo menos essa informação que foi passada, e foi atrás do Luiz Fernando e o agrediu. O Luiz Fernando acabou morrendo, a moça ficou ferida, a gente vai... tem as imagens dela aqui, olha aí, ó. Abre o áudio dela, tem o áudio dela nesse vídeo? Nós saindo da festa, Ó. com ciúmes da esposa dele, estava grávida. Olha lá, ela fala em ciúme. 5 pessoas bateram no meu esposo até a morte. Não satisfeito que bateram nele tanto, eu pedindo pelo amor de Deus deles, para eles não bater mais. Eu me joguei em cima deles, em cima do meu esposo, que eles estavam batendo muito. Eu me joguei em cima dele, do meu esposo. O Matheus, que tá preso, veio com o carro e atropelou a gente. Uma vez, 2 vezes. Aí atropelaram ele de novo. Foi o Matheus. Olha aí lá. esse Matheus atropelou Essa é a esposa. Essa é a esposa do Luiz Fernando. O Matheus está preso. Guastelli, era uma festa, Guastelli. Era uma festa que terminou com essa tragédia. Uma festa de casamento, né?
Exatamente. E agora ele vai passar a lua de mel na prisão e espero, né, que fique muitos anos lá. Uma falta de respeito? Pode ser uma falta de respeito, eu entenderia como uma falta de respeito, mas não a ponto de ficar com ciúmes e ir atrás, pegar mais 4 convidados que estavam na festa e ir atrás, agredir até a morte o rapaz que colocou a mão na barriga da sua esposa. Porque com certeza não foi com malícia, porque a esposa estava ao lado. Então, um verdadeiro covarde. Ô Guastelli, eu concordo plenamente com você e mais, poderia ter conversado numa boa, falar, amigão, não faz isso, não põe a mão na barriga da minha mulher. Não gostei. E acabou. Não gostei, vou te pegar lá fora. E o Duriel, meu diretor de TV, falou, ô Gotino, o cara ficou incomodado que passou a mão na barriga, agora vai ver o filho nascer? Não vai, porque o filho vai nascer e ele tá preso. Eu vou pedir pra você ir lá na minha rede social, na rede social do Cidade Alerta, tem essa foto aqui postada. Pode colocar a foto aqui, ó. Tem essa foto aqui postada, ó. Você vai lá e escreve pra gente sobre esse assunto. Não se põe a mão na barriga de grávida, não se beija bebê. Ai, que lindo, bebê! Beija, não beija, ninguém beija bebê. Bebê não se beija. Não se fica pegando bebê. Vai visitar? Fica de longe. A criança nasceu agora, deixa só o contato com a mãe, com o pai ali e só. Ai, mas é meu neto, Gotino. Não faz isso. Né? Tá tendo até agora um surto de bronquiolite, complicado. Então o que tem que acontecer? Criança, bebê, não se beija, não se passa a mão na barriga de grávida,